Fala aí, galera! Esse vídeo é um dos vídeos mais teológicos que eu vou fazer aqui. Eu recebo muita pergunta, muitas pessoas falam como ter a certeza da salvação, e eu começo a perguntar, então o que é salvação, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a salvação simplesmente é ir para o céu. Eu quero transformar teu pensamento aqui hoje, eu quero te ajudar a enxergar o que é o evangelho, por que eu sou crente, por que eu vim de crente, de ateu a crente, né? Como é que eu me tornei um pastor, sendo que eu sempre fui ateu a maior parte da minha vida, tá? Então, fica comigo que a gente vai falar sobre tudo isso agora. Para quem não sabe a minha história, desde que eu tinha 10 anos de idade, eu me declarei ateu. Muitas coisas aconteceram e quando eu tinha 21 anos, eu comecei a ficar com o coração aberto para as coisas de Deus. A questão é que eu fui para a igreja pela primeira vez e tive uma experiência com Deus tremenda, onde eu encontrei uma paz dentro de uma circunstância que eu estava vivendo que era aterrorizante. A depressão estava muito forte na minha vida. Naquele momento eu senti que eu tive uma experiência com Deus. Eu sentia que eu conheci a Deus face a face. Mas como eu não tinha crescido na igreja, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não entendia nada disso. Foi então que eu decidi que eu gostaria de conhecer mais a palavra, estudar a palavra e conhecer mais sobre esse Deus que eu tinha tido um encontro. Em 2014, eu vim para os Estados Unidos, vim estudar a Bíblia e aprender inglês, consequentemente, que eram duas coisas que eu queria fazer com essa mudança na minha vida. E até hoje eu tenho estudado a palavra. Eu estou para acabar o meu mestrado, mas eu também não sei nem se, mesmo acabando o mestrado, não tem como você parar de estudar a palavra. É uma coisa para a vida inteira. Numa dessas aulas do meu mestrado, eu tive uma aula chamada Teologia Paulina. E uma das perguntas que a gente faz nessa aula é: como que Paulo, sendo uma vez um perseguidor de cristãos, como que ele se tornou cristão ele mesmo? Bom, a pergunta parece uma pergunta muito simples e a resposta parece ser simples. Fábio, da mesma forma que você se tornou cristão. Bom, você pode olhar por esse lado, mas você também pode olhar pelo lado um pouco mais profundo, que eu entendo que seja um lado mais completo da coisa. Paulo, ele teve uma revelação de que a promessa que Deus havia feito para Abraão, o pai da fé dos judeus, ele entendeu que aquela promessa feita em Gênesis 12, 1 a 3 ali, essa promessa estava se cumprindo. E se você não lembra qual foi essa promessa, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E através de ti, todas as nações, todos os povos do mundo serão abençoados. Bom, quando Deus fala todos, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer todos. Bom, é verdade, Paulo ele teve uma experiência na rodovia, no caminho de Damasco, eu diria. Cara, ele tá me ajudando. Ele teve uma experiência no caminho para Damasco com Jesus, com o Senhor ele mesmo. E ele é perguntado: Paulo, por que você me persegue? Bom, com aquela experiência, Paulo começa a entender, está chegado o tempo que não é só mais para os judeus, mas para todos os povos, que através de Abraão todos os povos seriam alcançados. E esse tempo chegou em quem? Em Jesus Cristo. Fábio, você está dizendo então que uma simples oração então resolve todas as coisas? Bom, deixa eu te falar então minha perspectiva aqui, meu entendimento. Se você for ler em Êxodos 20, se você for ler no próprio Gênesis, o que acontece ali é que essas pessoas, o que Deus está fazendo com Moisés, com Abraão em Gênesis, com Moisés em Êxodos, ele está fazendo uma aliança. Ele está falando que nós agora estamos em um relacionamento de fidelidade. E a gente tem essa teologia pobre de achar que fé é o simples, eu digo que eu creio em algo. Não, a fé ela é algo que você age em cima dela. Por isso que Tiago fala que a fé sem obras é morta. Porque se eu creio em algo de verdade, eu ajo dentro daquela crença. Mas sabe o que é mais interessante disso tudo? Eu já ensinei o curso de Romanos até online para uma turma de 30 pessoas. Se você esteve nesse curso, fala para a galera como foi a sua experiência. Mas o que eu quero te falar é o seguinte: Paulo, ele escreve a sua epístola mais completa, que é Romanos, e ele vai desenvolvendo um pensamento. Em Romanos 1 ele fala:
os gentios, todos aqueles que não são judeus, são pecadores. Capítulo 2, judeus, vocês também são pecadores. Capítulo 3, o que diremos então? Todos são pecadores. Capítulo 4, como é que vem a salvação? Através da fé. E aí em capítulo 4, Paulo está explicando o quê? Tudo bem, nós temos um problema, todos são pecadores, mas existe uma solução, e a solução é a fé de Abraão. Eu usaria outra palavra, que não é, se você é teólogo, se você é estudante da palavra em grego, em hebraico, você sabe que a palavra fé é sinônimo de fidelidade. Ter a fé de Abraão é ter a fidelidade de Abraão para a aliança que Deus fez com ele. E Paulo continua falando em capítulo 5 e 6 que essa fé, essa fidelidade é uma fé que transforma, é uma fé que justifica e que então, logo no começo de capítulo 6 ele fala, então quer dizer que a gente vai, já que todos os nossos pecados estão pagos, quer dizer então que a gente pode viver pecando? Não. Ele fala, como é que você que morreu para o pecado pode continuar vivendo para o pecado? E aí eu quero te levar para uma passagem que é uma passagem chave em Romanos 8:2, que agora, Romanos 1 fala que, porém agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 2, Paulo fala o seguinte, porque vocês foram libertos da lei do pecado e estão agora debaixo da lei da graça, da lei do Espírito. E essa graça, galera, não é a graça para você fazer o que você quiser, é a graça para fazer o certo. É o empoderamento do Espírito Santo na nossa vida para que possamos fazer a coisa certa. Isso é a graça. Jesus mesmo falou em João 16, ele falou, é melhor para vocês que eu vá, para que eu possa mandar o Espírito Santo, o Consolador, o advogado, como a sua Bíblia falar. E ele fala o seguinte, tá preparado? Porque é ele. Ele quem? O Espírito Santo. Porque é ele quem convence o mundo do pecado. Deixa eu explicar uma coisa. Aquela inocência que nos foi roubada pela serpente, que foi entregue por Adão e Eva no Jardim do Éden, está sendo restaurada através do Espírito Santo de volta pra gente. O que é? A deturpação que nos foi trazida por conta do pecado, Deus está permitindo que nós possamos enxergar claramente o certo e o errado, através do poder do Espírito Santo. É por isso que Jesus falou, é melhor para vocês que eu vá para que eu possa mandar Ele. Porque é Ele quem vai iluminar os seus olhos, é Ele que vai te mostrar o caminho. Então, galera, a salvação, ela é você entregar a sua vida para Deus todos os dias, entregar a sua vida para que Ele possa fazer o que Ele quer fazer da sua vida. A salvação, ela é um processo que você está passando todos os dias, conforme você é salvo do pecado, conforme você é salvo da sua própria carne, para que o Espírito possa se fortalecer em você. E a salvação final, ela acontece quando nós dermos de cara face a face com o nosso Senhor, o nosso Criador, e nós vamos saber que nós estamos completamente salvos da influência do pecado e do mal. Naquele dia, o mal não existirá mais, naquele dia nós não teremos mais lutas, mas por enquanto nós estamos aqui e eu quero te falar, seja lá o que você estiver passando, lembre-se, o poder do Espírito Santo é muito maior do que o poder do pecado, porque de acordo com Romanos 8:2, nós fomos livres do pecado, da lei do pecado e da morte, e nós estamos agora debaixo da lei da graça e da lei do Espírito. Essa é a graça que Deus tem para a tua vida. Essa é a graça de ser cristão. Que Deus te abençoe.